de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e ficção científica, chamado Elizabeth Harvest. Alerta de spoilers a seguir. No meio de um passeio de carro pelas montanhas, Elizabeth acorda depois de sonhar que encontraria um homem brilhante que a levaria para um mundo secreto. Esse homem é o que está dirigindo, o Dr. Henry Kellenberg, seu novo marido. Quando chegam em casa, ele a apresenta à sua criada, Claire Stratton, e o seu filho Oliver, que é cego. Em seguida, eles têm um grande jantar antes de irem para o quarto para desfrutar da sua primeira noite como um casal. Na manhã seguinte, Henry faz um tour pela casa, que tem dezenas de quartos. Estes quartos têm uma fechadura especial, que só podem ser abertas com as digitais de Elizabeth ou Henry. Mas há um quarto onde ela não pode entrar. No entanto, Henry tenta disfarçar e começa a beijá-la ali mesmo no corredor, enquanto Claire passa e observa. Mais tarde, Henry lhe diz que vai sair para o trabalho pela manhã. No dia seguinte, Elizabeth é questionada por Claire sobre o almoço. Ela aproveita essa oportunidade para perguntar sobre Henry, porque ela viu seu prêmio Nobel, e agora se pergunta por que um homem tão brilhante se casaria com uma mulher tão simples como ela. Mas Claire simplesmente responde que não sabe, antes de continuar com os seus afazeres. Quando a noite cai, Elizabeth não pode deixar de perceber que Claire e Oliver estão saindo de casa no meio da noite. Não importa o quanto ela tente, Elizabeth não consegue dormir, então ela finalmente vai ver o que tem dentro do quarto proibido. Lá ela encontra algum tipo de laboratório com um conjunto de máquinas estranhas. Ela abre uma dessas máquinas e fica chocada ao encontrar um corpo adormecido lá dentro, que é idêntico a ela. Elizabeth foge do quarto após esbarrar em uma bandeja, o que faz com que ela tenha um corte em seu dedo. Depois de colocar um band-aid no corte, ela tenta fazer um telefonema, mas o celular não tem sinal. Depois ela adormece e só acorda ao meio-dia. Elizabeth não pode deixar de se sentir constrangida quando está perto de Henry. Depois de falar sobre seus dias, Elizabeth fala sobre o telefone, e Henry responde que é muito comum que não funcione naquela área. Em seguida, ele pergunta sobre seu dedo, então ela diz que foi apenas um acidente, antes que ele a leve para o quarto deles para passar o dia todo na cama. Elizabeth não está se sentindo nada bem com essa situação, e acaba chorando. No meio da noite, Henry sai da cama e Elizabeth o segue. Ela mal chega às escadas quando Henry a encontra e lhe diz que ela terá que ser punida por ter lhe desobedecido. Então ele pega uma katana e começa a persegui-la pela casa. Elizabeth tenta fugir, mas as fechaduras não aceitam mais o polegar dela. Ela se esconde na adega e Henry entra lá para procurar, mas sai quando não a vê, indo esperá-la na sala de estar. Quando Elizabeth finalmente sai, ela encontra a sala de estar vazia, então pega um atiçador de lareira e tenta ir lá para cima. Mas Henry está escondido atrás dela. Ele agarra o tornozelo dela para fazê-la escorregar e depois decide com o facão. Na manhã seguinte, Claire e Oliver o ajudam a enterrar o corpo no bosque antes de tomarem o café da manhã juntos. Claire exige que Henry pare com tudo isso antes que ele seja descoberto, mas ele se recusa. À tarde, ele recebe a visita do seu amigo Frank Logan, um detetive. Depois de dizer que Elizabeth está dormindo, Henry pergunta a Frank o que o preocupa, e Frank confessa que está preocupado porque o seu departamento está sendo investigado por ter aceitado propinas. Frank foi poupado, mas alguns de seus amigos não foram, e ele terá que testemunhar contra eles. A única resposta de Henry para isso é que é melhor ser o torturador do que ser o torturado. Enquanto isso, Claire está escrevendo seu diário quando é interrompida por Oliver, que lhe trouxe algumas flores. Claire as recusa e pede a ele que pare de lhe trazer presentes. Mas Oliver lhe pergunta por que ela fica naquela casa se está tão infeliz. Ela diz que é porque sabe das coisas, mas Oliver acha que ela está lá porque ama Henry. Depois de mandá-lo embora, Claire toma suas pílulas. 6 semanas depois, no meio de um passeio de carro pelas montanhas, Elizabeth acorda depois de sonhar que encontraria um homem brilhante que a levaria para um mundo secreto. Seu vestido de noiva é diferente, mas a rotina é a mesma. Henry a apresenta a família, mostra a casa, enquanto Claire observa de longe, então ele faz com que ela prometa não entrar no quarto proibido, e depois de jantar e dançar, eles passam a primeira noite de casados juntos. Antes de adormecerem, Henry lhe diz que terá que sair em seguida por causa do trabalho. Elizabeth, entretanto, não consegue dormir, então ela vai para a cozinha, onde encontra Claire fumando. Ela diz que quer saber mais sobre Claire, mas quando Claire está prestes a lhe contar algo, elas são interrompidas por Henry, que a leva de volta para a cama. Na manhã seguinte, Elizabeth está sozinha em casa, e depois de vaguear um pouco, ela finalmente cede à sua curiosidade e entra no quarto proibido.
Ela descobre a cópia de si mesma na máquina e foge, mas desta vez ela deixou a cápsula aberta e a outra Elizabeth sai e vai atrás dela. O clone encontra Elizabeth dormindo, então depois de verificar pela janela que Claire e Oliver se foram, ela continua tocando o rosto de Elizabeth e puxa seu pijama para cima. No dia seguinte, Elizabeth acorda ao meio-dia novamente e percebe que suas roupas foram puxadas. Henry a encontra e lhe pergunta se ela está bem, então ela vai ao banheiro para se lavar. Henry tenta segui-la, mas não importa o quanto Elizabeth tente manter a porta fechada. Henry entra de qualquer maneira e pega uma toalha. Ao ouvi-lo dizer que ela o desobedeceu, Elizabeth tenta fugir, mas Henry rapidamente a derruba e começa a sufocá-la com a toalha. Depois de muita luta, ela consegue expulsá-lo antes de correr novamente, apenas para descobrir que a fechadura da porta da saída não aceita o seu polegar. Como as janelas também são inquebráveis, Elizabeth corre para a cozinha para pegar algumas facas, enquanto Henry derrama um anestésico em um pedaço de pano. Em seguida, Henry vai para a sala para tocar piano. Depois, ele deixa uma gravação tocando para fazer Elizabeth pensar que ainda é ele. O plano funciona. Ela deixa o seu esconderijo na cozinha e Henry aparece atrás dela, colocando o pano contra o seu nariz e boca. Elizabeth luta contra ele até adormecer, mas na verdade é tudo um plano para fazê-lo baixar a guarda. Ela logo abre os olhos e joga seu braço sobre o ombro, esfaqueando Henry e efetivamente o matando. Ambos caem no chão e enquanto Henry sangra, o anestésico faz efeito e Elizabeth adormece. Quando ela acorda horas depois, ela arrasta o corpo de Henry até a porta e tenta usar os dedos dele para abrir a fechadura, mas o truque não funciona. Em seguida, ela limpa o chão, cobre o corpo de Henry com o seu casaco, toma um banho, tira sua aliança e depois queima o seu pijama ensanguentado. Mais tarde, ela está dormindo no sofá quando de repente é acordada por um telefone tocando. É o celular de Henry, que mostra muitas chamadas perdidas de Claire. Elizabeth liga para a emergência e lhes diz que está trancada em sua própria casa, mas ela não sabe o endereço. Infelizmente, antes que ela possa dar mais informações, Claire e Oliver voltam. Então, Elizabeth desliga e finge que estava lendo esse tempo todo. A dupla fica chocada ao encontrá-la ali, e ainda mais surpresos ao ouvi-la dizer que Henry está lá em cima dormindo. Isto deixa Claire muito nervosa, então ela mal consegue entrar na cozinha antes de ter um ataque cardíaco. Ela consegue ligar para a emergência antes de desmaiar, e uma ambulância vem buscá-la logo em seguida. Elizabeth quer usar essa chance para fugir, mas Oliver a detém, dizendo que se ela sair, ele não poderá protegê-la da polícia. Ele sabe que Henry está morto e acredita em Elizabeth quando ela diz que fez isso em autodefesa. Então ele pede para ela lhe mostrar onde está o corpo. Juntos, eles o levam para o incinerador, onde Oliver faz perguntas a Elizabeth sobre seu passado. Quando ela era criança, ela estava muito doente no hospital. Seus pais morreram em um acidente de carro e ela foi criada em um orfanato. Oliver lhe conta que essas lembranças aconteceram na casa onde ele e Claire vivem, pois ela esteve lá até os 8 anos de idade. Oliver também diz que depois disso ela foi cozida no quarto proibido como se fosse um ovo. 6 cópias genéticas idênticas foram feitas, e ela é o número 5 da colheita Elizabeth. Naquele momento eles veem o carro de Frank chegando, então Oliver rapidamente dá a ela algumas informações para lidar com ele. Ela recebe Frank na sala de estar, dizendo que Henry está dormindo porque ele não estava se sentindo bem. Enquanto Oliver vai buscar água para eles, Frank lhe pergunta se ela está bem porque ouviu falar em uma ligação que ela fez para a emergência. Oliver volta e lhe diz que foi Claire que ligou quando ela teve o ataque cardíaco. Quando Oliver sai do quarto para pegar outra coisa, Frank aponta como é estranho e todos nessa casa têm um problema. Elizabeth e seu distúrbio do sono, Claire e seu ataque cardíaco, Oliver cego e agora Henry também não está se sentindo bem. Entretanto, de repente, ele cai morto quando Oliver volta com um rifle e atira nele. Ele explica a Elizabeth que Henry tem pago propinas a Frank desde que ele fez o primeiro clone de Elizabeth e a levou para casa há 3 anos. Henry matou essa Elizabeth também, como fez com todos os outros clones até agora. Depois que Elizabeth fez 8 anos, ela foi colocada de volta no tanque, e é por isso que ela tem uma lacuna em sua memória. Ela só é levada para a fisioterapia e para preencher a sua mente com memórias e eventos, além de criar a sua personalidade. Elizabeth não quer mais ouvir falar da experiência, então mais uma vez ela ajuda Oliver a levar outro corpo para o incinerador. Depois disso, Oliver diz a ela para preparar uma mala de roupas e algum dinheiro do cofre para escapar. Antes que ela possa sair, ele pede que ela leia o diário de Claire,
porque ele não pode e precisa de algumas informações importantes dali. Então decide trancar Elizabeth até que a leitura seja feita. Como ela não tem mais nada a fazer, ela começa a ler o diário para saber como tudo começou. Todos sabiam dos avanços de Henry na pesquisa celular, e ele se aposentou um bilionário após patentear alguns processos celulares muito importantes. 5 anos atrás, ele convidou Claire para ir à sua casa. Ele sabia do trabalho dela em neurodegeneração, então agora ele queria que ela trabalhasse para ele. Ele a levou para o quarto proibido e lhe mostrou os clones que fez da sua esposa, que morreu ao dar à luz a Oliver, devido a uma doença muito rara, chamada Síndrome de Werner. Henry pegou seu DNA e a clonou, conseguindo fazer 6 cópias idênticas, mas as 2 primeiras já mostraram complicações ao nascerem rapidamente. Então ele decidiu colocar as outras 4 em sono criogênico, como se fosse um congelamento, até que alguém encontrasse uma cura. Esse era o trabalho de Claire, e ela se recusou no início por causa da ética, mas Henry rapidamente a convenceu quando ele explicou a oportunidade científica única que ela teria. 2 anos depois, Claire decifrou o código, então eles começaram a trabalhar para colocar memórias na mente do clone. A terceira Elizabeth acordou fisicamente saudável, mas também desorientada e incapaz de se lembrar das coisas por muito tempo. Dias depois, Elizabeth descobriu a sala de colheita e fugiu, que foi quando Frank a encontrou. Ele a levou de volta para casa, onde eles fingiram que ela era sobrinha de Claire, que tinha problemas mentais. Mesmo assim, Frank teve que preencher um relatório, então Henry lhe pagou para manter tudo em segredo. Naquele momento, Oliver interrompe a leitura dela quando ele vem trazer um lanche. Ele pede desculpas por tê-la trancado, mas promete que eles estão do mesmo lado. Elizabeth ainda o ataca assim que ele abre a porta. Ele pede o código da porta antes de amarrá-lo com o seu próprio cinto para que ele não possa escapar. Ela tenta o código da porta, mas Oliver estava mentindo e quando ela volta para questioná-lo, ele já tinha escapado. Após passar pela cozinha para pegar uma faca, Elizabeth vai até a sala da colheita, onde encontra Oliver fazendo a fisioterapia final do clone para mantê-la viva. Ele jura que vai deixá-la ir depois que ela terminar de ler o diário. Então, quando ela se aproxima para dar uma olhada no clone, ele a coloca para dormir, injetando algum anestésico em seu pescoço. Depois de sonhar com o que tanto ela quanto os outros clones passaram, Elizabeth acorda em seu quarto, acorrentada aos móveis e com pratos de comida deixados por Oliver. Tentar soltar a corrente é inútil, então ela volta a ler o diário. Uma vez que Frank tinha sido pago, Henry e Claire continuaram com seus testes, mas alguns dias depois, a terceira Elizabeth morreu asfixiada. Henry disse que a encontrou morta na cama, mas Claire não acredita nele. Mesmo assim, eles a enterraram na floresta antes de voltarem às pesquisas. 6 meses se passaram até que eles esgotaram todas as combinações. Então, agora que Henry começou a perder as esperanças, Claire e ele passam a noite juntos. Depois de terminarem, Henry diz que queria desligar as máquinas porque elas não estavam funcionando, embora Claire não concordasse com isso. De volta ao presente, Oliver traz mais comida e oferece a Elizabeth uma troca de informações. Elizabeth lhe diz que Claire nunca o menciona e que ela começou um caso com Henry depois que ela não conseguiu corrigir o código, mas Oliver garante que ela nunca falhou, foi Henry quem corrompeu as amostras. Em troca, Oliver lhe diz que ela está curada e que todos os clones viveram lá aos 8 anos, enquanto ele estava fora, no colégio interno. Ele voltou quando tinha 12 anos e conheceu a segunda Elizabeth, que ele achava a pessoa mais bonita do mundo, porque ele ainda não era cego naquela época. Eles rapidamente se tornaram amigos, mas Henry não suportava isso, então, num ataque de ciúmes, ele atacou Oliver enquanto ele dormia e o deixou cego. Depois de mencionar como ele detestava ver Henry e Elizabeth juntos, ele deixa a sala. Então Elizabeth volta a ler o diário. Claire terminou o caso quando percebeu que nunca poderia substituir a Elizabeth, sobre quem Henry não parava de falar. Quando ela perguntou o que ele realmente queria, ele admitiu que queria reviver a sua noite de núpcias repetidas vezes para experimentar aquela euforia novamente. No início, Claire não queria ajudá-lo, mas como ela também não conseguia abandoná-lo, acabou ajudando a dar a vida à quarta Elizabeth. Enquanto trabalhavam em seu corpo, ela mencionou que nunca encontrou registros do parto de Elizabeth e insinuou que Oliver era um clone de Henry. Então Henry responde que ele sempre temia que Elizabeth quisesse o jovem menino pelo qual ela se apaixonou, não a sua versão mais antiga. A atual Elizabeth fica muito chocada com essa notícia e deixa o diário por um tempo. Após 2 dias sem aparecer, Oliver a acorda com uma tesoura no pescoço e uma mão sangrando, recusando-se a explicar para onde ele tinha ido.
Elizabeth continua a lhe dar informações que ele quer. Claire pensou que ele era um clone, mas Henry lhe mostrou a certidão de nascimento e a fez chamar um médico. Então descobriu que Oliver é filho de Henry. Depois de mentir, Elizabeth percebe que ele a ama, então ela o convence a se aproximar, enquanto promete que eles podem ficar juntos agora. Assim que ele se aproxima dela, ela o afasta, pega a tesoura, coloca a corrente em seu pescoço e pede o verdadeiro código da porta. Quando ela começa a chutá-lo furiosamente, ela é subitamente interrompida pelo sexto e último clone de Elizabeth, que tem um rifle com ela e está usando um vestido de noiva e chama Oliver de Henry. A quinta Elizabeth tenta dizer a ela que Oliver é um homem mau, mas a sexta acredita nele e a derruba no chão, lhe dando a chance de recuperar a tesoura e apunhalar a perna de Oliver. Então ela pega Oliver como refém, mas isto não é suficiente para deter a sexta Elizabeth, que dispara o fuzil, matando Oliver e ferindo seu clone anterior. A quinta Elizabeth corre para fora da sala e finalmente abre a porta com o código certo, mas assim que ela sai, a sexta Elizabeth aparece e atira nela novamente. Antes de morrer, a quinta Elizabeth diz a ela para ler o diário de Claire para saber a verdade. Depois de se lavar e trocar de roupa, a sexta Elizabeth decide ler o diário enquanto toma seu café da manhã. Na noite em que Henry matou a quarta Elizabeth com o facão, Claire ouviu o seu grito e foi ver o que estava acontecendo. Em vez de se explicar, Henry disse a ela que tinha refeito seu contrato e mudado o nome em todos os seus bens, para que agora eles pertencessem a Claire, assim ela poderia continuar a pesquisa. Claire ameaça chamar a polícia, mas Henry disse que ninguém iria acreditar nela, porque Elizabeth já estava morta para o mundo. Ele não sentiu vergonha, porque estas cópias nunca se pareceram com a verdadeira Elizabeth. Claire até pediu que ele parasse, mas Henry estava completamente obcecado com o seu ritual. De volta ao presente, Claire volta do hospital e esbarra em Elizabeth na porta, que tem uma mala pronta para ir. Ela dá a Claire o diário e lhe diz que ganhou a casa e o dinheiro, então é melhor ela fazer algo de bom com isso. Depois ela sai e vai embora, finalmente livre de tudo que lhe havia sido imposto pelo seu marido. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.